Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você, mulher, sobre esse título que está aí. Oro e não tenho resposta. Por quê? Quem nunca passou por isso, né? Muitas vezes nós estamos orando, pedindo algo ao Senhor e estamos esperando a bênção do Senhor e ela não chega. E às vezes nós até pensamos que Deus não está nos ouvindo, mas o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares. Então, se esse Deus é tudo isso, por que nós não temos respostas? A resposta está em nós mesmos, tá? Às vezes nós estamos só orando. A palavra é bem clara, né? Essa palavra oração é interessante. Orar mais ação. Nós temos que orar e temos que ter ação. É a mesma coisa se você chegar, né? De repente você vai fazer uma plantação aí, você quer que nasça muito milhos, né? Ou feijão, ou maçã, seja o que for. Então você tem uma terra ali e você vai ficar diante daquela terra orando. Ah, meu Deus, abençoa que aqui dê muito milho. Abençoa, Senhor, faz esses milho crescerem. Meu Deus, que seja uma lavoura muito grande, que venha me dar lucros, que eu venha ficar feliz com o resultado dessas plantações. E aí você fica lá orando. Ai, Senhor, o que está acontecendo que não nasce o milho? Já faz tempo que eu estou orando, já faz tempo que eu estou pedindo, e eu venho aqui todo dia diante dessa terra e não vejo nada nascendo. Não tem resposta das minhas orações. O que será que está faltando? Já parou para pensar? O que está faltando nesse caso, tá? Simplesmente está faltando o quê? Arar a terra, colocar vitaminas nessa terra, né? Plantar semente, regar a semente. E aí vai vir a parte de Deus, que vai ser a chuva, vai ser um clima mais agradável, que vai favorecer com que essa plantação cresça saudável. E logo mais você estará colhendo os frutos, né? Estará colhendo aí o milho, a maçã, a laranja, seja o que for que você plantou. Então é dessa forma com a nossa vida espiritual também. Nós pensamos que é só orar, né? Vamos orar, vamos pedir por algo, mas nós temos que fazer por onde? Entende isso? Eu vou deixar uma mensagem para você aqui na Palavra de Deus, onde nós vamos aprender com um homem de Deus, um homem que esteve chorando, que esteve se lamentando, mas que fez a ação e assim ele teve um bom resultado. Vamos ler sobre Neemias, tá? Eu não sei se você já conhece, se você não conhece, você vai conhecer agora um pouquinho, tá? Neemias é um homem que morava ali, que era da terra de Jerusalém, e depois ele foi trabalhar, estava ali, trabalhava num palácio com o rei, tá? Ele era copeiro do rei. E um dia ele tá ali, chegou algumas pessoas da terra dele, e ele fez simplesmente uma pergunta, aquela pergunta que nós fazemos, como vai a tua família, como vai o pessoal lá, como que tá a cidade? E aí ele teve uma resposta triste, né? Ele perguntou como que está ali Jerusalém, como está o povo, e olha só o que aconteceu. Aquele homem disse para ele que a terra estava devastada, tá? Estava destruída, as portas foram queimadas, algumas pessoas fugiram, né, daquela situação, muitos morreram, a cidade estava assim numa calamidade total. E quando Neemias fica sabendo disso, aquilo abateu seu coração. Vamos ler Neemias 1, no versículo 4, que diz assim: Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Observa só que ele tem uma atitude que todos nós humanos temos quando temos uma notícia triste, né? Alguns só choram, alguns só lamentam, mas o normal de quem é servo de Deus vai ter essa atitude. Ele chorou, ele se lamentou, e por alguns dias ele esteve orando e jejuando sobre aquela situação. Ele poderia ter ouvido aquela notícia, ele estava muito bem, ele estava morando no palácio, ele tinha tudo, ele tinha as regalias, não estava faltando nada para ele, ele podia apenas ter se comovido, falado, nossa, que situação difícil, né? Ah, eu estarei orando por vocês. É assim que nós às vezes fazemos, não é verdade? Temos alguma situação, ficamos sabendo de alguma coisa, nossa, aconteceu outra coisa, estarei orando por vocês. E não temos atitude. Ah, fiquei sabendo que uma família ali, o pai, a mãe lá estão desempregados, estão passando por uma necessidade muito grande. E nós falamos o quê? Nossa, que triste. Estarei orando por essa família, para que Deus venha abençoar. Ficamos sabendo, às vezes, olha, fulano de tal está doente, está internado no hospital. É mesmo? Estarei orando por ele. Esses dias eu estava me lembrando que muitas vezes eu estava na igreja e nós orávamos assim. Até a oração que nós fazemos está errada, né?
Nós orávamos assim, Senhor, visita os que estão hospitalizados, visita os que estão nos presídios, né? E aí depois eu ficava meditando naquilo, mas como assim? É Deus para visitar? Era como se o Espírito Santo de Deus falasse, eu que tenho que visitar? Quem tem que visitar é vocês, e eu vou contigo, entende? Então nós temos essa mania, nós queremos que as coisas aconteçam, nós oramos para que aquilo aconteça, mas nós não fazemos nada. E Neemias foi diferente. Neemias chorou, Neemias se lamentou, mas Neemias orou e jejuou sobre aquela causa. E ficou pronto para fazer uma ação. Olha só o que diz em Neemias 2, do versículo 1 ao 4. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Observa só que ele sempre estava feliz, né? Na presença do rei. Naquele dia estava abatido. Interessante que o rei notou, tá? Então, no versículo 3 diz assim, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, nessa situação o rei diz para ele, diz-me o que você quer que eu faça, né? E ele primeiro orou ao Senhor, buscou em Deus uma direção e depois falou com o rei. Entende que tudo que nós vamos fazer, primeiramente Deus na frente, mas fazer a nossa parte. E aí vem a provisão, né? Deus usou aquela situação, Deus permitiu que ele chegasse ali diante do rei triste, Deus fez com que o rei notasse aquela situação e Deus já estava trabalhando, dando resposta para a oração e jejum que Neemias estava fazendo. Tá vendo? Nós estamos orando por uma situação, por uma causa, e nós pensamos que Deus não está agindo, mas Deus trabalha de várias formas. Nós temos que estar atentos ao que Deus vai fazer por nós. A qualquer oportunidade que surgir, não jogar fora. A qualquer situação que acontecer, estamos atentos, sabendo que o nosso Deus intercede por nós, o nosso Deus dá toda a previsão necessária para aquilo que estamos passando. Então, não sei qual é a situação que você está passando hoje. Talvez uma dificuldade financeira, uma doença na família, uma situação que entristeceu seu coração, que deixou seu semblante caído. Saiba que Deus está atento a tudo. Ele tem ouvido as suas orações. E Ele já está se levantando do trono dele para entrar com providência nessa causa. Apenas creia, apenas confia e faça também a sua parte. Observamos então que Neemias teve do rei uma provisão. Ele deixou ali para ele tudo que fosse necessário. Madeiras, ferramenta, deu carta para Neemias chegar até ali em Jerusalém e ser aceito, né? Chegando naquele local, Neemias andou por aquele lugar, observando toda a situação que estava cometida à sua terra, né? O lugar em que um dia ele viveu. E ele começou a ter direção do que ele deveria fazer. Até algum certo momento, ele não falou para ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. E no momento certo, ele chamou aquelas pessoas, se reuniu com ele, e ali eles começaram uma grande obra. E aquela obra foi realizada em 52 dias, um marco histórico, porque eles edificaram aquela terra. Eles deixaram tudo em ordem, e o melhor de tudo, ele, antes que era copeiro, passou a ser governador daquele lugar. Então, às vezes, nós não entendemos os processos que estamos passando. Deus permite passar uma certa situação, porque Deus vai te exaltar. Que você possa entender isso. Deus tem o melhor para você, mas Ele espera que você se levante, tá? Você chora, se lamenta e se levante na presença do Senhor, sabendo que a provisão está certa na tua vida, porque você tem um Deus poderoso que cuida de você em cada detalhe. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale no nosso coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.